Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Vou colocar. Ah, não liguei, pastor. Isso. Tá bom? Vamos ler aqui Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu abrir minha colinha aqui também, irmãos. Tá bom? Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Quero convidar os irmãos, se tiverem a Bíblia, se não tiverem, também podem acompanhar aí na nossa projeção, tá? Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Tá bom? Amém. Vamos ler lá então? Vamos ler todos juntos? Vamos lá todos juntos? O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora do teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, daqui por diante não temerás mal algum. Amém ou não? Amém. Aleluia. Olha, meus irmãos, que maravilhoso, maravilhoso, né? Olha, o que nos vem à mente, irmãos, quando pensamos em igreja multiplicadora? A palavra multiplicar já fala tudo. O nosso desejo como igreja, não é que a igreja multiplique, que a igreja avance, que a igreja vai para frente. E algumas vezes nós desejamos, como tem aqui, o evangelismo, o evangelismo na igreja, nas praças, em que todo mundo cai, a igreja convida, a gente pensa, mas irmãos, oração, a igreja de oração, reunião de orações, seja nas casas, reunião de oração na igreja, todo mundo participando ativamente, todo mundo envolvido. Esse é o nosso sonho, meus irmãos. Olha, irmãos, nós pensamos também, aquelas coisas que é compaixão e graça, a gente também estender na mão que as pessoas necessitadas. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão precisando de um socorro? E muitas vezes o socorro vem da igreja. Como isso acontece, mais irmãos? Ainda tem mais. Olha só, meus irmãos. Olha só. Pequenos grupos reunidos, todos juntos, também, amados irmãos, a igreja cheia. Como nós ansiamos, irmãos, por uma igreja cheia. Sabe, meus irmãos e irmãs, parece que Sofonias estava vivendo um momento desse jeito, com o povo de Judá. Ele foi profeta de Judá na época do rei Josias. Olha, irmão, mas antes eu quero ler esse depoimento do pastor aqui. Diz o seguinte: sabemos que o avivamento não tem a ver com doutrina ou liturgia, mas com um relacionamento íntimo com o Senhor. Experimentar um avivamento não é levantar as mãos durante o culto ou orar em voz alta, todos juntos. É reconhecimento do pecado, quebrantamento de coração, mudança de vida e paixão pelas vidas que estão perecendo. Isso é avivamento, é envolvimento da igreja, de cada um. E como eu disse para os irmãos e irmãs, olha, parece que Sofonias está vendo, Judá está vendo um momento muito legal na história dele. Eles tinham passado por alguns reis que afundaram o povo de Deus na idolatria. Tinha um rei, talvez o pior rei que teve foi o rei Manassés. Nós vamos ter uma ideia para adorar o Deus dele, um Deus que ele colocou lá, ele ofereceu o próprio filho. Eu até quero falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, está um momento muito triste na história do povo de Deus. Então a Bíblia nos fala que então sobe Josias, depois que o antecessor dele, o pai dele morreu, por poucos dias ele foi rei, já ele acabou morrendo. Então, São José vê aquela situação e a levado que ele, o grande despertamento da vida dele, ele mandou reformar o templo, e aí, amados irmãos, ele descobriu o livro da lei, descobriu o livro da lei, e ele observou que não ficava cumprido o livro da lei.
Então, meus irmãos, ele caiu, chamou todos os seus líderes. Então, houve uma grande reforma. Eu notei algumas coisas que aconteceram, né? Purificação do templo, tinha muitos deuses espalhados dentro do próprio templo do Senhor. Deus, tudo quanto é tipo de imagem, mandou tirar tudo. Destruição de altares, fazendo lugares altos, no meio do povo, fazendo vários altares, tipo um obelisco. A gente ficou olhando aquele obelisco ali que tem lá na pena, irmãos. Aquilo eu não gosto muito daquele obelisco, porque ele parece um povo com esses altares oferecidos aos deuses, a parte de Deus ali, Baal. Então mandou tirar tudo. E aí, amados irmãos, eles celebraram a Páscoa, que desde a época de Samuel, muitos e muitos anos antes, não se celebrava. Então eles estavam o povo todo, reuniu todo o povo para celebrar a Páscoa, que era a principal oferta. Ele dava a saída do povo do Egito, para a terra prometida. O povo estava celebrando isso. Ele também, irmãos, renovou a aliança com o Senhor, e muitas práticas idólatras foram eliminadas. Mas, irmãos, se você olha o livro de Sofonias, você vai observar que a ênfase do livro de Sofonias, irmãos, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, que vai ser um dia difícil, onde o Senhor vai trazer juízo sobre o povo de Judá, sobre algumas nações. Quando você olha o livro de Sofonias, irmãos, o Senhor disciplinando e não mudou. E ele, ali, naquele contexto de Josias, como é que estava vendo, amados irmãos, aquele aparente avivamento, e Deus levanta Sofonias para justamente avisar o povo que Deus iria discipliná-los. Olha, irmãos, a reforma espiritual não havia chegado no coração do povo, estava preso a uma cultura idólatra, implantadas pelos reis anteriores. Dessa forma, irmãos, a grande maioria da população não se rendeu de fato. Parece que o povo, irmãos, não abraçou. Viu Josias, viu a situação, chamou o povo, mas parece que o povo não abraçou a paz. E aí, amados irmãos, o Senhor falou: olha, Sofonias, vai acontecer. Irmãos, uma coisa que a gente aprende quando a gente olha o livro de Sofonias é que somente Deus pode restaurar o seu povo. Vamos falar aqui juntos? Somente Deus pode restaurar o seu povo. Não é algo imposto, não é algo que vem de cima para baixo, outra liderança simplesmente, mas mover Deus. Somente Deus. É por isso que eu estar diante do altar dele. E, meus irmãos, algumas coisas nós aprendemos aqui. Que ele faz para restaurar o seu povo? A primeira coisa está aqui, irmãos: o Senhor nos liberta dos inimigos internos. Vamos falar aqui juntos? O Senhor nos liberta dos inimigos internos. A primeira parte de 3,15 diz o seguinte: o Senhor afastou a condenação que havia contra ti. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti. Essa palavra afastar entende é de anular. O Senhor anulou, acabou com a condenação, o juízo que estava sobre ti. Deus é quem faz a obra. Olha, meus amados irmãos, algumas coisas estavam impregnadas no povo. Primeiro, dois pecados, né? Primeiro aqui, irmãos, a idolatria. Se você abre aí, olha a sua Bíblia aí, no capítulo 1. Olha só, capítulo 1. O Senhor diz o seguinte: ó: desde o elenco completo todas as coisas sobre a
face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais, destruirei aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços, olha só, os tropeços, com os ímpios, e assentarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar os remanescentes de Baal, e os nomes dos meninos dos idólatras, junto com o sacerdote, os que adoram o exército do céu sobre o telhado, e os adoradores que juram pelo Senhor, também comiam pão, que é a mesma coisa que Moloque, é o gosto de Moloque, os que devem seguir ao Senhor e não buscam nem o consumo. Irmãos, o povo era idólatra. Aqui eu coloquei uma figura, irmãos, vários deuses que se tinha nos reinos em volta de Israel, e no caso aqui é Judá. Eu já havia a parte norte já havia sido, infelizmente, levada a cativa, só estava o reino de Judá agora. E essas, vários deuses aqui, Nigal, Sada, Baal, Marduk, Tammuz, aquele lá, o Moloque, terrível. Oferecer crianças, o mundo deve oferecer crianças. Assim, uma outra característica era dos desses deuses: sacrifício de crianças, imoralidade sexual e adoração à natureza. Eles estavam ali, irmãos, o povo de Deus havia lançado isso. Irmãos, o povo de Deus estava fundado nisso. E olha, o Manassés, irmão, durou 55 anos com o rei Israel. Irmãos, imagine só, muitas gerações cresceram adorando esses deuses como se fosse a coisa mais normal do mundo. Estava impregnada na cultura, infelizmente. E Josias teve promoveu aquela reforma, mas irmãos, o coração, o sertanismo é aberto para o Senhor. É uma situação triste. E Deus, irmãos, estava muito triste com aquela situação. E por isso, irmãos, no versículo 7 diz o seguinte: cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois ele preparou o sacrifício com sabor aos seus convidados. O dia do Senhor. Olha, Sofonias, Joel falaram sobre esse dia do Senhor. Esse é um dia muito bom para aqueles que não se voltaram para o Senhor. Irmão, de fato, alguns anos depois, Judá foi levado a cativo pelo rei de Babilônia, porque o povo não se voltou para Deus. E aí, irmãos, uma reflexão para nós da igreja, como igreja do Senhor. Será que existe idolatria hoje? Aí, irmãos, algumas coisas, irmãos, de ferro. Eu coloquei algumas figuras aqui. Por exemplo, aqui lá. Ali, irmãos, é oferecimento ao Moloque. Aborto. Nunca se ouviu falar tanto de aborto hoje em dia. Nunca. Pessoas saem às ruas para defender o aborto. O corpo é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Mas não se quer que deixe uma pessoa lá. Corpo, alma e espírito. Oferecer a Moloque. Ali, irmãos, crianças abusadas. E aí, irmãos, uma discussão hoje, e eu acho que é meio política, mas é uma discussão sobre a administração da criança. Eu desde que eu conheço gente, eu vejo isso até nas televisões. Crianças, irmãos, vestidas de forma indecente, comportando de forma indecente, movida por pessoas, irmãos, inescrupulosos. E às vezes, irmãos, afeta a igreja do Senhor. Às vezes, irmãos, nós não combatemos. Às vezes, lavamos as mãos. Aqui lá,
Fortune Tiger. Conhece de lá? Irmãos, nós uma reportagem de pessoas que se mataram, cometendo suicídio mesmo, por causa de dívidas enormes. Isso é uma febre. Será que alguém da igreja faz isso? Da nossa igreja? Não me perguntar, né? Quem está se endividando? Isso é oferecer culto a Baal. Isso é oferecer culto a Baal. O que o culto da Baal era? Você tem polaridade. Porque era o culto da fertilidade. E você tem que trouxer a fertilidade para trazer recurso financeiro. Prosperidade. Ele quer prosperidade. O que você quer quando está jogando o jogo do tigrinho? É prosperidade. Nós temos uma palavra do pastor, do seu chefe, que diz o seguinte: você quer prosperidade? Pede para o Senhor te matar hoje. Pede que vai te matar hoje, que vai ter o maior. Porque você vai ser próspero dentro da glória celestial. Não tem prosperidade melhor. Mas muitos irmãos estão oferecendo as suas vidas a Baal. Aqui outros buscam like a todo preço, fazem todas as coisas com like. Primeira coisa, né? Deixa eu olhar aqui, ver quantos likes que teve, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você tem um like, a pessoa fica triste. Se oferecer, irmãos, a sua vida mal. Outros irmãos têm o consumismo, hedonismo, não querem, irmãos, não se preocupam. Olha só, tem até um versículo aqui, aqui no capítulo 1, versículo 15, versículo 3, diz o seguinte: por isso as riquezas deles serão saqueadas, suas casas destruídas, edificarão casas, mas não venderão delas, plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Né? E o Senhor Cordeiro também, era um outro versículo. A versículo 12, daqui tempo vasculharei Jerusalém contra as lanternas e castigarei os homens que descansam sobre resíduos de vinho envelhecido e que dizem no coração: o Senhor não faz bem e nem mal. Olha só, que descansa sobre resíduos dos vinhos. Têbanos, busca de sol do prazer. Irmãos, como nós muitas vezes, irmãos, não queremos, irmãos, só a tranquilidade. Quando, irmãos, o Evangelho, irmãos, sabe, exige de nós sacrifícios. No sentido, irmãos, Deus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a casa e a sua cruz. Nós queremos um conforto. Nós queremos, irmãos, sabe, ficar tranquilamente, não queremos esquentar nossa cabeça. O pastor Laura estava contando uma história do Fernando, ele falou que viajou para lá, ele falou que lá onde ele estava lá, foi um dia de viagem de avião. E chegou lá, estava meio chateado, cheio de avião. Aí quando chega lá, o que acontece? Primeira coisa que aconteceu no mundo, alguém começou a falar de Eurico Nelson. Quem já ouviu falar do Eurico Nelson? Eurico Nelson é chamado o apóstolo da Amazônia, irmãos. Aí ele já tinha andado pelo estado e tinha ouvido falar de Eurico Nelson. Alagoas, Maranhão, Piauí, Amazonas, Pará, onde estava aquele homem, Deus, levou a palavra do Senhor no começo do século XX em todos esses estados, em todos esses estados. Nós muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com vocês. Mais fácil. E o perigo, irmãos, de nós, às vezes, nos acomodarmos, ficar é tão bom. Deus não nada contra.
não é condicionado, tranquilidade, mas um perigo morenoso nos acomodarmos. O Senhor nos chamou, irmãos, para levar a palavra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos, irmãos, oferecendo nossa vida ao Baal, do comodismo. Outros irmãos são presos de uma coisa muito triste. Irmãos, a imoralidade sexual, irmãos, são viciados. Isso é um problema sério. Muitos casamentos estão sendo destruídos, às vezes dentro das nossas próprias igrejas. Irmãos, porque as pessoas estão viciadas na imoralidade. Tudo isso, irmãos, a gente começa a olhar, e agora a gente começa a olhar. Vamos ver isso. Uma outra coisa que eu quero ler esse texto aqui é a corrupção. Além da idolatria, tem a corrupção. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos. As sofonias criticam as autoridades de Jerusalém, comparando os líderes a leões que rugem e a juízes a lobos famintos, mostrando a falta de justiça e a exploração do povo. Os profetas são descritos como orgulhosos e enganadores, enquanto os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Sofonia também aponta o dedo para comerciantes e vendedores de peixes que são ávidos por outros, mostrando a corrupção generalizada da sociedade. Está em 3, uma página do papelado depois. Esse é o contexto do meio do povo de Deus. Como é que isso acontece? O povo queria ser liberto, feito milagres, mas o povo havia se esquecido, o povo havia se acomodado, o povo, irmãos, tinha outras prioridades na sua vida. Não estava olhando mais para os outros. Infelizmente, irmãos, e aí, irmãos, será que ocorre corrupção no nosso meio hoje, né? E quando eu falo, não somente na sociedade, mas muitas vezes no meio do povo de Deus, no nosso contexto. Eu trouxe essa imagem aqui, não sei se os irmãos conseguem ler, mas olha só. Maria joga papel de bala no chão. Aí é pequeno, não tem problema não. Não é não? Chico estaciona em vaga preferencial. É rapidinho. Irmãos, outra coisa. João foi na fila na balada. Ninguém vê, ninguém está vendo. Né? Pegou o peguei. Tonho desvia dinheiro público para a conta da suíra. Só um pouquinho. Eu vi uma reportagem do Brasil essa semana. Ele falou, olha, eu roubei dinheiro, então não tenho consciência pesada não, porque depois ele foi lá no segundo pagou o dobro dos outros para eles. O segundo pagou o dobro para eles, não, porque deu o meu. Uma vez eu fui assaltado, quando eu trabalhava com o correio, e aí o cara falou a mesma coisa para mim, não rapaz, não preocupe não, eu quero dinheiro. Me dá o dinheiro. Porque depois o correio vai recuperar isso que o segundo vai pagar. Tá. Irmãos, isso acontece no meio do povo de Deus. Como é que não tem um equipamento nesse mundo? Outro, já me falaram do QI? Alguém já falou do QI? QI. Tem muitos, serviço público agora, QI. Atrás, hoje em dia tudo se resolve pela política. No Baiano, eu vi muitas vezes, ela tudo resolve na política. Vamos fazer uma coisa, conversar com o fulano de tal, falar na casa do fulano de tal, vamos lá com o prefeito de tal, vamos dar uma conversadinha.
uma prática e uma crença que até muito servo e serva do Senhor que está colocado no seu coração. Hoje não se resolve nada a não ser através da política. Eu repito, na minha casa, é uma experiência viva nossa, que isso não acontece. A minha esposa trabalhou a vida toda de professora, ela não tem concurso. E ela nunca foi tratada política. Nunca foi tratada política, graças a Deus. Além de cidadania, irmãos, não vou falar muito, mas e agora, irmãos, quem puder socorrer? Fico pensando assim, sabia? Porque olha para a minha vida. E ela olha para mim, eu olho para você, eu olho para mim também. Eu olho para a minha vida. Final não pode ter. Alguém já fundou um final vermelho? Eu já fui. Irmãos do céu, é pela misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, que ele fala aqui. Eu vou descer. O versículo 2. Eu destruirei. Versículo 3. Exterminarei. Irmãos, o nosso socorro vem, Senhor. É o Senhor, irmão. Nós temos que, por isso, irmãos, deixa eu fechar o nosso mensagem. Para buscar o Senhor. Buscar por vós todos os nossos da terra. Nós precisamos buscar o Senhor. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos. Não damos, porque está bem cheio de igreja, mas não de crentes, avivados. Você observar bem, ali, no contexto de euforia, o povo estava reunido. Você voltou para o Senhor, mas, meus irmãos e irmãs, o coração estava endurecido. Irmãos, somente Deus pode nos restaurar. Vamos falar juntos? Somente Deus pode restaurar. Joelho no chão, braço no campo, braço. Querem pensar mais uma coisa? Vamos falar juntos? 2, lá. O Senhor nos liberta dos inimigos e servos. Primeiro, nos liberta dos inimigos. Internos, lá dentro, aquilo que está lá dentro de nós, aquilo que está na nossa cultura, infelizmente. Opa! Você não fala isso não, né? Ninguém fala isso não, né? Está na nossa cultura. Infelizmente, eu aluno interior. Miserável homem sou! Como falava? Mas irmãos, o Senhor nos liberta dos inimigos externos também. Olha só, vamos falar juntos aqui, ó. Lançou fora o meu inimigo. Vamos falar de uma vez? Lançou fora o meu inimigo. Amém. Que está na mente, como é que nós temos as vozes, né? E ações externas. Olha, meus irmãos, aqui nós temos um inimigo de Judá, os filisteus. Os filisteus, irmãos, voltaram para acabar com Israel. O foco dos filisteus, e alguns dizem que até hoje, porque a Palestina tem origem dos filisteus, o foco dele era destruir Israel. Era isso, a vida dele era isso. De vez em quando eles invadiam o povo de Deus, faziam estrago. O povo de Deus, irmão, não teve dificuldade para se desenvolver, porque o filho ficava na fora deles. Durante 400 anos, irmão, foi lutas e lutas, até que Davi chegou, irmãos, começou a trabalhar de novo com Davi, e ele finalmente veio vencer os filisteus. Mas o foco dos filisteus sempre foi destruir o povo de Deus. Tem também, isso no capítulo 2, se você quer acompanhar, do 4 e 5, de um Moabe e Amon. Moabe e Amon, irmãos. Moabe, esse povo, eles não permitiram que o povo de Deus passasse por cada terra prometida, porque eles não puderam que o povo de Deus
matar deles, proibido. Israel desviar o caminho. Depois mandaram, irmãos, o rei lá mandou o profeta amaldiçoar o povo de Deus. Não sabe que profeta foi esse, tá vendo? Mandou amaldiçoar o povo de Deus? Balaão. Mandou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E ainda depois, irmãos, influenciou o povo de Deus, irmãos, muito da de luxúria e, sabe, moralidade. O povo de Deus acabou a cair na conversa. Esse é o pessoal do Moab. Os etíopes, no 2:12, não sabemos direito o que é, mas talvez o que é a urgência, irmãos, do que Deus iria fazer naquele dia do Senhor. Alguns dizem que eram egípcios, sempre no Egito, mas não está certo porque os egípcios já fez. Mas também, irmãos, os assírios. Os assírios eram arrogantes, e tinham um exército poderoso, e como os filisteus, mas tinham um exército poderoso, tinha feito um império grande, e então se achavam mesmo. E onde eles chegavam, irmãos, eles destruíram tudo. Destruíram tudo, então se achavam, roubavam do povo de Deus. Mas o Senhor disse que da frente também eles exterminados. Sabe, meus irmãos? Olha só. O inimigo da igreja. Eu quero ver dois textos aqui, ó. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal da mente celeste. O outro diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o que é o inimigo do crente, da igreja do Senhor? O que é? São as pessoas? Não, são as pessoas. É Satanás. Nós não podemos alimentar óleo no corpo de pessoas. Porque quem está lutando contra nós são Satanás e Deus. E muitas vezes ele usa as pessoas. Nós inimigos são as pessoas. E o Senhor nos livra deles. Né? Olha só, então assim como os filisteus, eles estão sempre querendo nos destruir. Assim como os moabitas e amonitas tentam nos seduzir para a luxúria e a idolatria, buscam nos amaldiçoar, denigram a nossa imagem diante da sociedade. Coisa que o pessoal mais gosta de fazer é dizer: olha que uma coisa só fala mal do crente. Não vai. Irmãos, por fim, assim como os assírios são violentos, muitos de nós estamos sofrendo com severas perseguições em muitos países, no nosso trabalho e até mesmo dentro de casa. Às vezes dentro de casa, muitas vezes nós pensamos. Eles zombam de nós, irmãos, acho que sim, eles zombam de nós. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Satanás foi derrotado na cruz de Cristo na ressurreição. Amém? Amém, Jesus. Foi derrotado em nome de Jesus, derrotado. Amém, Jesus. E que somos mais do que vencedores. Amém, Jesus. E aí, irmão, olha essa história de Deus. Tinha um sapinho, um grupo de sapos que resolveu fazer uma corrida. E eles tinham que chegar e montar uma torre. E aí a galera ajudou. Um pouquinho de sapo, preparado, aí começou a corrida. E o povo falou: olha, não vai dar certo, se não conseguir, é muito alto. Larga de ser besta! Larga de ser besta! Olha aí, você vai fazer nossa gente, não vai dar certo. Nossa vida, como é que é? Não vai dar certo. E um sabe que ia morrendo. Foi. E alguns começaram a desistir, sabe? Começaram a ficar, a gente queria dar conta mesmo, ficamos no caminho. Mais uma lá, irmãos. O que vai ser? Aí todo mundo ficou pressionado naquele saco, ficou assim. Aí foram conversar com ele: mas como é que você está
falar, gente. Pode a gente ser, pode acontecer, não vai dar certo. Rapaz, fica cansado, vai levantar cedo. Na segunda-feira, o pastor lá, a gente fica comentando, não vai dar certo, vai ficar cansado, você trabalhou demais. Olha a sua vida, como é que está? Olha o seu casamento. Começa a jogar seta, irmãos. Vamos já temos o Espírito. Quero que nossa igreja, quero que nossa família, quero que nós o Senhor é bom, já viu tudo. Na cruz de Cristo. Amém. Irmão, nós queremos uma igreja multiplicadora que cresce. Não vamos dar ouvidos ao inimigo da morte. Amém. Ele não quer isso. Saiba disso. Ele coloca o desânimo na tua mente, na tua vida. É porque ele quer destruir Jesus. Portanto, vamos falar esse versículo juntos? Portanto, meus amados irmãos, em circunstâncias, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é com o Senhor. Irmão, devemos tratar os inimigos internos, lá dentro, sabe? Uma coisa que é comum, infelizmente, é a idolatria. Ele diz para os amigos internos, aquelas vozes que temos que destruir. E aí, irmãos, o Senhor nos liberta de uma vida sem propósito. Vamos falar juntos? O Senhor nos liberta de uma vida sem propósito. Vamos falar no versículo também? O Senhor está no meio de ti, daqui por diante, não temerás mal algum. Olha, meus irmãos, olha no versículo, no capítulo 3, versículo 9, nós temos algumas coisas que ele faz. A primeira coisa que ele faz, irmãos, o Senhor santifica o seu povo. Olha só, o seguinte: então darei lábios puros aos povos. Tem a ver com integridade, balanças iguais. Darei lábios puros para todos que invocam o nome do Senhor. Os meus adoradores esperam, meus versos darão a minha oferta da lei dos livros da Etiópia. Naquele dia não te vergonharás de nenhuma das obras porque te revelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância, e nunca mais serás arrogante, terás arrogante no meio de não serás arrogante ao meu santo monte. Não deixarei no meio de ti, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Irmãos, um coração quebrantado, diz aqui, ó, sacrifício aceitável para Deus, espírito quebrantado. Ó Deus, tu não despreza o coração quebrantado e arrependido. Aí o Senhor começa a cuidar. Irmãos, e Ele quebranta, Ele nos humilha. Portanto, o ministro parte da poderosa mão de Deus, para que nos exalte no tempo dele. E aí, irmãos, qual é o nosso primeiro propósito? Ser como Cristo. Quando ele faz aquilo tudo, o pastor falou de manhã, vai ver, nós somos a imagem de Deus. Mas o pecado, é quando ele instala nas irmãos, nós recuperamos a imagem. Então, ser como Cristo, irmãos, é o primeiro propósito, é o nosso primeiro propósito. Vamos falar juntos? Ser como Cristo é o nosso primeiro propósito de vida. Olha lá, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, e a qual ninguém terá. Aqui mais, irmãos, vamos passando aqui. O Senhor capacita o seu povo. Olha que interessante, irmão. Você pode observar lá no versículo 17 em diante, diz o seguinte: o
Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. É 3,17, tá? Ele se agradará de ti com uma alegria, ele se renovará o seu amor, e se alegrará de ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam, e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre as quais haveria a limpeza da oração. Naquele tempo, agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado, recolherei os dispersos, os que foram banidos, disperso é esse, para que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra que foram envergonhados. Naquele tempo, mostrarei, naquele tempo, os recolherei, para que sejam reconhecidos e honrados. Todos os povos da terra, por diante do vosso nome, eu trouxer vossos cativos de volta a vocês. Aqui eu coloquei várias coisas. Pessoas com deficiências, depressivas, famílias com problemas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas do bem, pessoas orgulhosas, e vão ouvir gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é parte. Irmãos, porque o Senhor vai. E a igreja, irmãos, é o local. Nós, como igreja, temos que reflexionar. E aí, irmãos, fazer como Cristo. Fazer como Cristo, irmãos. Como Cristo fez. É o nosso segundo propósito de vida. Vamos lá juntos? Fazer como Cristo fez é o nosso segundo propósito de vida. Acolher, irmãos. Curar. Falar, pregar a palavra. Fazer a nossa necessidade, irmãos. Esse é o nosso grande desafio. Ser como Cristo. Vamos ser um pouco Cristo. Amém, Jesus. Amém, Pai. Irmão, e aí ele fala assim, ó, daqui por diante não temerá mal. Amém. Olha só que último tempo, Pai. Não são os grandes homens que nos focam, mas os fracos e pequenos nas mãos grande Deus. Então, irmãos, aquele povo o Senhor vai restaurar. Irmãos, Ele vai fazer essa grande obra em nós e através de nós. Amém, Jesus. Apesar dos somos, Amém. nós tantas coisas aqui. Irmãos, quando a igreja do Senhor se coloca diante do altar do Senhor, irmãos, você faz grandes coisas. Amém, Jesus. Grandes coisas. Tá? Então, para encerrar, irmãos, olha só. Vamos falar aqui juntos? Somente Deus pode usar o verdadeiro avivamento. O Senhor nos liberta dos limites internos. O Senhor nos liberta dos limites externos. O Senhor nos liberta de uma vida sem propósito. Amém, Jesus. Amém. E aí, vamos encerrar com o versículo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém, E aí, Jesus. assim, versículos. Amém. Bem, irmãos, Sofonias 4 não é muito difícil, mas ele tem uma palavra de escuta. Amém. Deus quer fazer a obra, irmãos. Nós devemos estar no altar do Senhor. Amém, Jesus. Só para para nós, como povo de Deus, irmãos. Nós estamos vendo que tudo é uma igreja de tudo. Mas nós temos que querer. Se a igreja não querer, não quiser, é diferente. Se a igreja não abraçar, não é diferente. Sabe, irmãos, a questão da igreja é pensando. Porque nós estamos acomodados. Começa a chegar gente, mas outro tipo de pessoas, vem para cá, não tem problema, não sei o que, então, aquela coisa toda. E aquele o barulho, não sei o que, então. E a responsabilidade aumenta? Não, eu fico na carinha. Está muito bom do jeito que está. Está muito bom do jeito que está. Amém. Nós queremos multiplicar. Você tem que estar disposto a irmãos aí. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Alguém diz, nós não fomos chamados, irmãos, para, aqui entre aspas, ter uma vida bem sucedida.
individualismo, é grupo, é o povo de Deus. Mais importante é o povo de Deus. Amém, Jesus. Muitos morreram pelo caminho. Muitos irmãos passaram por muitas dificuldades, mas a igreja caminha, irmãos. Sabe por quê? Porque outros, como diz, até eu não falei muito sobre o remanescente, aquele grupo de fiéis sustenta a obra. Amém, Jesus. Eu quero participar, eu participo desse povo fiel. Eu quero levar a bandeira, quero levar a bandeira para cá. Amém, Jesus. Espero que você também faça isso. Amém. E é para isso que nós estamos aqui. Não é para ganhar dinheiro, não. Hoje também não conta, mas não é para não ganhar dinheiro. Eu passei por isso no nosso trabalho, um amigo para o outro. Chegou o pastor e disse: não, cara, pastor, não. Foi da minha conta. Ali tudo para quem? Para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe essa palavra em nosso coração.